Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas, amigos, a conversa de hoje no TVE Entrevista e no canal Bob Fernandes no YouTube é com Jefferson Tenório. Ele é doutor em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul e estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede. Jefferson Tenório é autor de O Avesso da Pele, ganhador do Prêmio Jabuti em 2021. Livro que teve seus direitos vendidos para países da Europa, para os Estados Unidos e China. Jefferson Tenório é colunista no site UOL e no jornal Zero Hora. Prazer em recebê-lo, Jefferson Tenório. Você é carioca, saiu do Rio de Janeiro, se não me engano, aos 12 ou 13 anos e foi para o Rio Grande do Sul. Qual a sua história familiar, em resumo, e por que a migração? Bom, eu morei no Rio de Janeiro até os 13 anos. A minha mãe é do Rio Grande do Sul, mas aos 16 anos ela foi morar no Rio de Janeiro e lá ela passou muito tempo da vida dela, conheceu meu pai, que é de Sergipe, e os dois se conheceram. Eu acabei nascendo lá e aí depois, como a maioria, grande parte, né, da família materna é do Rio Grande do Sul, a gente acabou voltando para Porto Alegre. No caso, a minha mãe, né, acabou voltando para Porto Alegre. Numa palestra sobre Érico Veríssimo, na Academia Brasileira de Letras, você contou que ainda criança, morando na Lapa, no Rio, sua mãe comprava livros, uma espécie de um caixeiro viajante, uma coisa mais ou menos assim, sem saber necessariamente que livros eram aqueles. E você disse também que começou que você foi um leitor formado tarde, que o primeiro livro que você leu, se não me engano, foi aos 23 anos. É isso mesmo? Como é que é essa história? Isso, eu fui um leitor tardio. O primeiro livro literário que eu li inteiro foi aos 23 anos, um pouco antes de entrar na universidade. Era um livro de contos do Rubem Fonseca, O Feliz Ano Novo. E até chegar nesse livro, eu não tinha muito contato com a leitura, né? Os livros que apareciam eventualmente na minha casa, na minha infância, eles acabavam tendo tinha outra serventia, né? Eles eram mais como objeto decorativo, às vezes servia para amparar a mesa, segurar a porta. Nunca era, assim, no sentido de olhar ele como um objeto de conhecimento, né? Alguma coisa assim. E o curioso é que os livros eles acabaram fazendo parte da minha trajetória de outro modo, mas eu lembro de eles estarem sempre próximos de mim. Assim, né? Nunca. Eu lembro de, nos ambientes que eu frequentava, geralmente tinha alguma coisa. Um livro sempre aparecia assim, né, nas minhas mãos, mas nunca havia despertado em mim essa vontade de ser leitor, né, de me tornar um leitor. E aí depois de ter conhecido um professor de literatura, já na vida adulta, aí foi quando eu comecei a ter vontade de ler e de gostar de literatura, né. E quem era esse professor ou quem foi, né? Esse professor era um professor de cursinho, um professor de literatura, hoje é um grande amigo, o Jorge Frois, e ele dava aula de literatura num cursinho para pessoas que não conseguiam pagar, né, um cursinho, então eram pessoas da periferia. Era um professor negro, foi o primeiro professor negro que eu tive também no Rio Grande do Sul, então foi um conjunto assim de coisas, de situações que me fizeram assim chegar, né, na literatura. E esse professor foi que nos aproximou, digamos assim, das nossas vivências à leitura, né? E a partir daí então não parei. E o Rubem Fonseca foi um acaso? O que que foi? Foi. Eu acho que aquele professor ele identificou que nós, enquanto adolescentes, ali entrando na vida adulta, a gente não tinha muita.
muita intimidade com a leitura. E ele, acho que usou uma estratégia para nos fisgar, assim, né, de tentar mostrar que a literatura também pode ser outra coisa. E aqueles contos do Rubem Fonseca eram contos que destoavam completamente do que a gente estava acostumado a ver como literatura, né? Então é uma linguagem urbana, uma linguagem de violência, brutalidade, cenas eróticas, uma série de temas que a gente não tinha visto ainda na literatura, e aquilo foi uma descoberta. Então acho que isso nos despertou assim para mostrar que a literatura também pode ser de outro jeito, né? E quais foram suas influências literárias, tanto na abordagem de temas quanto na coisa estética mesmo, né? Eu acho que primeiro o meu letramento, meu letramento estético, ele não se deu pela literatura, né? Ele se deu pela música, muito influenciado pelo gosto da minha mãe, que gostava de escutar samba, e depois o hip hop, né? O rap. Eu cheguei a ter um grupo de hip hop, cheguei a fazer letras, me apresentei. Então ali eu comecei a ganhar a questão do ritmo, trabalho com a palavra, da musicalidade, das rimas. E aí é que eu começo assim a ter essas influências, digamos assim, primeiras, elas foram pela música, pelos Racionais MCs, né, o Mano Brown. E aí depois, quando eu entro na universidade, começo a ter acesso aos clássicos, né, a literatura clássica, aí eu vou começar a ser influenciado também por outros livros, né, como Don Quixote, Cervantes, o Hamlet do Shakespeare. Depois eu chego na literatura brasileira, e aí começo a ser influenciado pelo Machado, pelo Lima Barreto, pela própria Carolina Maria de Jesus, né? Então foram essas influências assim que acabaram fazendo parte, né, da minha constituição. Naquela palestra você fala muito, que é claro, era sobre ele, do Aliás, os Líderes do Campo, do Érico Veríssimo, né? E você fala muito sobre ele, até como constituinte, constituidor do jeito gaúcho, ou do modo gaúcho, ou da cultura gaúcha, né? No caso do Érico Veríssimo, ele tem uma literatura que transita, né, nesse mundo do interior, nesse mundo rural, e que migra para esse ambiente urbano. Mas a literatura do Érico, que é uma literatura também de grandes sagas, né, se a gente for pegar o Tempo e o Vento, mas ainda assim ele é um autor que se coloca como um cosmopolita, né? Ou seja, a literatura que ele constrói é uma literatura que ela é local, mas ela se propõe de maneira mais, não queria usar a palavra universal, né? Mas ele não se fecha nesse mundo do gaúcho, né? Eu acho que ele constrói uma narrativa que ao mesmo tempo traz essa representação do gaúcho, mas ele também desconstrói essa representação, né? Os últimos livros dele, eu acho que demonstram um pouco isso. Às vezes ele é um pouco até antiépico nesse sentido. Então é um autor que eu admiro bastante assim nesse sentido, e de ser também um autor muito crítico assim em relação à sociedade brasileira, em relação ao machismo, ao racismo. Para a época, né, em que ele escreveu os livros, me parece que ele já era bastante visionário. Por 20 anos, mais ou menos, se não me engano, até começar a escrever, você foi professor de escolas públicas e privadas, né? Que tipo de experiência, seja como professor ou com alunos, isso te proporcionou? O que você bebeu daquilo? O que foi aquilo na sua vida? E outra, você deixou para trás isso, ser professor? A escola e o ambiente escolar me proporcionaram uma experiência assim de vida, não só profissional, mas também, eu costumo dizer, existencial. Talvez eu não tivesse me tornado professor se eu não fosse, talvez não me tornasse escritor se eu não fosse professor, né? Esse microcosmos da sala de aula, esse ambiente, traz ali uma dinâmica muito interessante de resolução de conflitos, de tipos de pessoas diferentes,
histórias que vão se apresentando para você, e é uma relação diária, cotidiana. Todos os dias você lida com pessoas, né? E eu acho que essa interação me fez também ter muito material para conseguir escrever. Hoje, atualmente, eu não estou na sala de aula, né, das escolas. Atuo mais dando palestras, né, nas escolas sobre o meu livro e também nas universidades. No ano passado eu tive uma experiência na universidade nos Estados Unidos, mas daí foi no ambiente acadêmico. Mas, de certo modo, eu sinto falta dessa relação, né, professor-aluno, e dessas trocas que acontecem. Acho que é fundamental, assim, para quem escreve. Você tem tratado da nova, entre aspas, não sei se aspas cabe ou não, literatura negra no Brasil, né? Que autores, autoras te chamam a atenção e a repercussão de obras como a sua, de José Faleiro, Giovanni Martins, Djamila, Conceição Evaristo, entre tantos outros e outras, isso representa um avanço consistente? Você acha que isso é uma coisa que veio para ficar? Olhando o cenário hoje, eu consigo perceber que é um caminho sem volta. Eu acho que a literatura produzida por aqueles que eram subalternizados e que hoje produzem eles são agentes de produção de conhecimento, produção de literatura. A maioria desses autores são autores também especializados em literatura, ou seja, eles transitam também dentro do ambiente acadêmico, e creio que é um caminho sem volta, justamente porque a literatura brasileira, até há pouco tempo atrás, desconsiderava determinadas vozes, né? Ou tratava essas vozes como uma espécie de braço da literatura, como se tivesse um tronco, né, o cânone, e que a literatura indígena, a literatura negra, era um braço, digamos, desse tronco, né? E o que eu tenho percebido é que a literatura brasileira, a literatura negra é a literatura brasileira, a literatura indígena é a literatura brasileira, ou seja, ela não é um braço, ela é o tronco, ela é, digamos, uma explicação pela ficção de como o Brasil se tornou o que é. E que bom que essas vozes estejam sendo ouvidas e que os autores estejam sendo publicados, mas, por outro lado, acho que ainda é pouco, acho que a gente ainda precisa avançar mais, precisamos de mais escritores e escritoras negros, indígenas, trans, ou seja, quanto mais diversidade, mais mulheres escrevendo. Então, acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para seguir. Isso como consequência de outros avanços na sociedade, imagino, né? Eu acho que sim, e também o fato de autores negros estarem aparecendo agora, eu digo agora nos últimos 5, 6 anos, é fruto de uma luta histórica também dos movimentos negros, uma luta que vem sendo travada já há bastante tempo na sociedade, e não só dos movimentos negros, mas também de autores negros que vieram antes, o próprio Machado de Assis, Lima Barreto, né, a própria Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, e a gente vê todo o movimento dos cadernos negros também, que vão também trazer muitos autores. Então, não é algo espontâneo. Acho que foi um caminho que foi pavimentado, é um lugar que foi escavado para que a gente conseguisse chegar hoje e pudesse chegar com a nossa literatura e ser ouvido, né? Como hoje em dia há uma interconexão muito grande de tudo, né? Você diria que o episódio George Floyd foi algo importante, mesmo não tendo acontecido no Brasil, para ter uns. A mim parece que houve um salto, eu digo, no interesse na ocupação, né? A preocupação. Não sei se você vê assim, se você acha que isso realmente de fato se deu. O que existe, e aí também não gosto muito da expressão pós-modernidade, né, mas vamos utilizar assim para os tempos de agora, né?
é você ter essa normatização, a normalização da violência de determinados corpos. Então, essa naturalização passa por esses corpos subalternizados e que são negros, ou são periféricos, ou são mulheres, ou são trans, ou seja, esses corpos que são invisibilizados. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um movimento muito forte, muito grande, de um evento trágico, traumático, e que chama a atenção justamente por acontecer onde aconteceu, ou seja, nos Estados Unidos, onde a gente sabe que também tem uma luta histórica pelos direitos civis, mas sobretudo porque é um lugar de grande visibilidade. Eu acho que sim, que foi uma quebra de paradigmas nesse sentido de tirar da sociedade esse olhar da invisibilidade e tornar esses corpos que são mortos e que são violentados visíveis. Por outro lado, também é perigoso a gente achar que esses eventos só acontecem pontualmente, ou seja, só quando eles são filmados, só quando eles ganham um espetáculo à parte, né? Isso me preocupa porque essa violência, por exemplo, no Brasil, ela é cotidiana. E muitas vezes ela não é filmada, ela não é denunciada e ela continua sendo uma prática, ou seja, é uma violência sistêmica que acontece e continua acontecendo em vários lugares do Brasil. Por outro lado, também a gente tem aí esse acontecimento que é trágico, mas que, por outro lado, acho que propiciou para que a gente pudesse pensar mais sobre a violência policial. Você demonstra interesse e preocupação com a formação de leitores, né? Essa pré-ocupação é extensiva a políticas públicas de educação, né? Imagino que isso seja decorrência também da sua formação e exercício como professor em escolas públicas, privadas. Seria isso? Tem isso, tem a minha preocupação e de ter trabalhado muitos anos na escola pública, como professor de língua portuguesa e literatura, uma ânsia muito grande de dizer e convencer os alunos que ler é muito bom. Mas talvez também tenha a ver com a minha trajetória enquanto leitor. Na minha adolescência ou na minha infância, não tenho encontrado livros que me despertassem, né, para a literatura, ou talvez as estratégias que os professores e a escola tinha não conseguiram me convencer a me tornar um leitor mais precoce. Então, eu acho que são as duas coisas. Foi uma espécie de vingança contra o mau ensino que eu recebi, e aí querer fazer o máximo possível para formar leitores. E também essa experiência que eu tive em sala de aula, porque nesses anos todos eu tive que criar estratégias também para formar leitores. E essas estratégias são várias, ou seja, não tem uma fórmula para você conseguir formar um leitor. Acho que a única condição, e é o que eu digo para os professores, né, que me perguntam, a única condição é que você conheça a sua turma, conheça os seus alunos, conheça as pessoas com quem você trabalha. E aí eu acho que você consegue se aproximar delas e conseguir estabelecer estratégias para formar leitores. Li que você está escrevendo um livro sobre a trajetória de alunos negros na faculdade. Não sei se é exatamente isso. E se sim, é um ensaio ou é um romance? Eu gosto de escrever por desafios, né? E o primeiro desafio foi O Beijo na Parede, o meu primeiro romance, e era na perspectiva de uma criança. Depois, no segundo romance, é a perspectiva de uma mulher, não, uma menina que começa aos 13 anos, eu vou contando a história dela até aos 18 anos. E no Avesso da Pele, eu procurei uma perspectiva do filho falando do pai morto, né? E eu não tenho um pai morto, meu pai tá bem vivo. E agora no quarto romance, também é um desafio tentar ficcionalmente narrar o ambiente acadêmico para alunos negros. Ou
Ou seja, essas mudanças que tiveram no Brasil nos últimos anos, da entrada de pessoas negras na universidade, principalmente pelo sistema de cotas raciais, foi uma revolução silenciosa no Brasil. E me parece que essa revolução ela precisa ser narrada, ela precisa ser contada. Ou seja, como essas mudanças também favoreceram esse ambiente que a gente encontra hoje. Porque se a gente tem aí o Itamar Vieira Júnior como um grande autor, com êxito editorial fantástico, com a Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Cidinha da Silva, o próprio Giovanni Martins, não é fruto da bondade do mercado editorial. Eu acho que é fruto também da validação que aconteceu dentro da universidade. Ou seja, são textos que são estudados, que são pesquisados, e acho que nesse ambiente, que é um ambiente às vezes hostil para a população negra, eu acho que é um lugar que merece ser narrado, assim, nas suas minúcias na literatura. E como foi a sua experiência na PUC, Rio Grande do Sul? Imagino que predominante ou absolutamente branca, né? Como foi a sua experiência? Deu para ir na leveza ou tinha as arestas habituais? Eu não demorei muito para entender que a academia é um ambiente hostil, é um ambiente de competição, frio, um ambiente em que não há circulação de afetos, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu percebi que eu precisava me proteger de certo modo, né? E a primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade particular, curso de letras, e eu fiquei 3 anos nessa faculdade, até que eu não consegui mais pagar a mensalidade, e tive que sair e fazer um vestibular para uma universidade federal, e aí eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá eu permaneci mais 4 anos para conseguir me formar, e nesse período entrou o sistema de cotas também, né, na universidade. Então eu acabei me tornando também o primeiro cotista negro a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era um espaço predominantemente branco, e depois o mestrado também foi na Universidade Federal, também com poucos colegas negros, nenhum professor negro, e o mesmo se repetiu depois no doutorado na PUC, também havia poucos colegas negros. Então, na minha trajetória sempre foi um lugar não muito amigável, né? Mas, por outro lado, também foi um espaço que me ajudou a refletir, a pensar muito, a pensar teoricamente também sobre a minha prática ficcional. E eu acho que eu só consegui fazer livros como O Avesso da Pele porque há uma pesquisa subjacente, né, ao avesso. Existe ali algumas críticas, teorias que estão submersas ali e que, graças à pesquisa que eu fui fazendo ao longo desses anos. Jefferson, eu vou ler uma coisa que você disse, escreveu, né? O Brasil não conseguiu resolver dois grandes temas, escravidão e ditadura militar. Não podemos relativizar o horror. Foi assim que elegemos um presidente assassino, genocida, preconceituoso. Temos muito presentes no Brasil do momento, no pós-Bolsonaro, né, e com militares sendo investigados nessa tomografia mais ou menos para valer, talvez menos, do 8 de janeiro. Né? Onde você imagina, onde é que você vê que nós estamos e, se é que é possível, para onde a gente está indo? Faço aqui as minhas palavras do Milton Santos, geógrafo, sociólogo, né? Que dizia que o Brasil tinha um ensaio democrático, né? Ou seja, a gente está sempre ensaiando para a democracia. E eu costumo dizer que, na verdade, a gente tem um rascunho, a gente não tem ensaio, a gente tem um rascunho da democracia. E é com isso que a gente consegue estabelecer até alguns limites que foram testados, né, nos últimos anos do governo Bolsonaro,
as instituições funcionaram, né, tanto que nós conseguimos fazer eleições com todas as suas ameaças, mas o rascunho funcionou quando deveria, o quanto deveria. Mas, por outro lado, é muito difícil você pensar em democracia quando você normaliza ou normatiza o racismo. Uma sociedade que normaliza ou normatiza as violências, o racismo, a homofobia, não é uma democracia plena, né? Então, me parece que as coisas precisam se encaminhar para esse lugar, assim, né, de maior igualdade, né, entre as pessoas. E o momento que a gente vive hoje, eu acho que é um momento de talvez de recuperação desse rascunho. Não é nem de recuperação da democracia, mas é uma recuperação desse rascunho democrático para que a gente possa consolidar nos próximos anos a democracia de fato. E, claro, lembrando que a democracia nunca é algo que está totalmente estabelecida. Ela sempre vai ser colocada em xeque, sempre vão haver forças que vão tentar desestabilizar a ideia de democracia. Então, quanto mais ela estiver sólida, mais difícil você tem de desestabilizar a democracia. No seu livro O Avesso da Pele, o personagem principal ele busca a história do pai morto numa abordagem daquelas, infelizmente, tão habituais, né? De alguma forma, também ali a necessidade do luto, né? De viver o luto, né? O livro foi lançado em, se eu não me engano, agosto de 2020, é isso? Já Isso. em meio à pandemia, mas ao que li, ele já tinha sido escrito antes. É isso mesmo? Eu vinha pensando no Avesso da Pele há pelo menos 6 ou 7 anos antes, mas eu não me sentia preparado ainda para escrever o Avesso. Talvez por falta de experiência de vida, ou talvez eu não tinha ainda instrumentos teóricos para conseguir fazer o tipo de personagem e o tipo de narração que eu queria. Então eu tive que esperar esse momento chegar para que eu pudesse escrever. Mas tudo que está ali no Avesso da Pele é fruto de coisas que eu já vinha pensando há muito tempo, né? Então o fato de você ter ali um núcleo que acaba mostrando a violência policial, talvez fosse um livro que infelizmente fosse atual se eu lançasse ele no ano que vem ou daqui a 10 anos. Não me parece que essa violência que é sistêmica ela vai acabar de uma hora para outra. Então acho que nesse sentido o Avesso da Pele ele é essa síntese do sentimento, do espírito da época, né? Do espírito dessa época, que passa pelas essas questões da violência e do racismo. Você falou de instrumentos teóricos. Isso imagino que significa sua formação em teoria literária, é isso? Sim, eu acho que o fato de eu ter estudado literatura e a teoria da literatura e também teoria de narração, de personagens, tipos, né, de personagens, e até também tentar, de certo modo, quebrar com um pouco da teoria literária no que diz respeito ao tipo de narrador, né? Então, ou seja, algumas regras que dizem que o narrador em terceira pessoa ele é onisciente e que o narrador em primeira pessoa ele é um narrador mais limitado. E o que eu fiz ali foi justamente esse jogo, né, de dar uma onisciência a esse narrador em primeira pessoa e dizer que sim, é possível você também trabalhar com essas questões mais formais, né, da literatura. Ainda falando da coisa do luto, né, da busca, embora não escancarada, mas a busca do luto, né? Eu já vi você dizendo que muitas vezes o escritor sente, capta na sociedade
mesmo sem perceber essa intenção, né? E termina antecipando fatos, eventos, coisas, né? Por isso que eu fiz essa relação da coisa do tempo da pandemia com a vista da pele, com etc. Tem a ver? Tem a ver, eu não acho que o escritor é uma espécie de adivinho, né, do tempo, que ele antecipa, ou como costumam dizer, que é um escritor à frente do seu tempo, né? Não há como ser à frente do seu tempo. Eu acho que o principal trabalho do escritor é a observação da sociedade. Ele é alguém que observa, escuta, elabora essas coisas para si, e talvez ele consiga enxergar coisas que a sociedade não consiga enxergar justamente porque não tem esse hábito da observação. E aí, quando isso aparece no livro, acho que ele ganha um ar de algo que prevê, né? Algo que é novo, algo que ninguém tinha pensado antes, né? Mas é fruto, né, do seu tempo. E mesmo os livros que se relacionam com essa literatura especulativa, né, essa literatura voltada para o futuro, mesmo assim, essas literaturas são frutos da nossa época. Né? E isso não significa que são literaturas datadas, mas são literaturas que se tornam contemporâneas e que serão e continuarão sendo contemporâneas, né, em outros tempos. No avesso da pele, o cenário é Porto Alegre, né? Eu não sei se é mensurável de alguma forma, e espero que você entenda o que eu quero dizer com mensurável, né? Mas, ou se é mais ou menos a flor da pele, né? A questão do racismo, ela é mais perceptível pelo que você se desloca no sul do país ou em outras regiões? Eu não sei se você já andou muito e dá para fazer essa coisa que virou um pouco um estereótipo, né? Que o sul é mais racista, tal, que eu não sei exatamente o que que é, porque isso depende do sentido de cada um, né? Uhum. Na verdade é uma percepção minha, assim, enquanto alguém que viveu durante muitos anos, foram quase 30 anos morando aqui em Porto Alegre, e, e eu percebo que no Rio de Janeiro, até os meus 13 anos, eu não tinha essa percepção de ser uma pessoa negra. E eu só fui ter essa percepção 2 semanas depois aqui em Porto Alegre. Já numa brincadeira de escola, acabaram me apontando, né? Como eu digo, uma acusação, né? Você é acusado de ser negro. E aí você não sabe muito bem o que fazer com isso. Eu penso que pelo fato das pessoas negras, aí eu estou falando do estado do Rio Grande do Sul, né? O fato das pessoas negras serem minoria e de você ter no interior do Rio Grande do Sul também muitas famílias que são descendentes, né, de europeus, e há também esse sentimento de orgulho, né, de descender, né, da Europa. Tem algumas comunidades que nem falam português, por exemplo. É quase como se fosse um país à parte, assim, né? Eu acho que esse conjunto faz com que a experiência de pessoas negras nesse estado seja um outro tipo, talvez uma experiência mais visível do racismo. O que não significa que em outros estados o racismo não exista com tal intensidade, mas me parece que a experiência aqui ela é diferente nesse sentido, no sentido de você ser minoria e que essa experiência ela acaba sendo cotidiana, que é diferente, por exemplo, de uma cidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo, que embora tenha os seus problemas de racismo, mas a gente tem um sentimento de diversidade. Eu digo sentimento porque não necessariamente a gente tem essa diversidade, mas a gente tem o sentimento porque ao caminhar, pelo menos, pelos grandes centros, né, você percebe essa diversidade de rostos. E aqui no Rio Grande do Sul você não tem essa diversidade. Parece que é todo mundo uma massa branca homogênea, né? Ainda que o mercado, eu não sei se ainda é assim depois da reforma, nas quatro entradas você tinha lojas de artigos de religiões afro. Você não sei se ainda continua isso. No Rio Grande do Sul, Em Porto Alegre. sim, sim, em Porto Alegre e na região metropolitana ainda é um dos grandes lugares
com um número grande de casas de religião de matriz africana, e que é uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa recusa de reconhecimento da cultura negra no Rio Grande do Sul, há também inúmeras casas, frequentadas em sua grande maioria por pessoas brancas também. Então a gente tem aí uma contradição mesmo, né, nesse quesito. Tiago Menezes Flauzino, 13 anos, se não me engano, da Cidade de Deus, morto pela PM no Rio de Janeiro num tiroteio. Heloísa, de 3 anos, atingida na nuca e na coluna por um policial rodoviário federal, também no Rio de Janeiro, que o carro em que o pai havia comprado pouco antes e não sabia, teria sido roubado. Esses casos no Rio de Janeiro. Talvez pela idade, Tiago e Heloísa tiveram conhecido seus nomes e seus rostos, né? Mas habitualmente são só estatísticas, né? Isso é uma desumanização profunda, muito profunda no Brasil, né? É uma desumanização, e ela é uma desumanização proposital, e que ela é histórica, desde que o Brasil foi fundado, e ele foi fundado sob violência, né, sob o sequestro de corpos negros, aniquilação dos povos originários. E eu acho que a partir desse ponto a gente tem essa sistemática de apagamento, né, dessas identidades, né? E isso acaba naturalizando essas violências. E no caso das crianças ainda é mais, talvez seja mais sensível ainda, porque e principalmente para aquelas crianças que ficaram, né? Essas crianças que ainda são obrigadas a conviver com a violência, com a morte, com o luto, e que são obrigadas a improvisar uma maturidade, né? Recentemente eu escrevi um texto sobre isso, sobre o luto nas crianças, né? Ou seja, como elas conseguem elaborar algo que não faz parte ainda da infância, né? Ou seja, não deveria fazer parte da infância, toda essa violência. Então, me parece que ainda temos muito a avançar para humanizar essas pessoas, né? Naquela sua palestra na Academia Brasileira de Letras, você pinça uma frase do livro Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Diz assim, vou ler aqui: uma sociedade que não lida nem com seus mortos, não lida nem com seus mortos, não lida bem com seus vivos. Na pandemia, centenas de milhares de mortos, na verdade um genocídio, né, seriam evitáveis aquelas mortes, né? E o Brasil não viveu o luto coletivo, né? Da mesma forma, ao longo de 3 décadas e meia, mais de 1,5 milhão de homicídios e assassinatos. O que dizem os nossos mortos e os nossos vivos? Eu acho que a questão do luto não vivido, né? E aí eu acho que o Freud vai trazer isso muito bem no Mal-Estar da Civilização. A modernidade vai trazer, digamos, essa higienização dos nossos mortos, né? Ou da maneira como a gente lida com a morte. Então, os mortos deixam de morrer em casa e passam a morrer no hospital ou em alguma instituição que seja longe, né? Ou seja, você não tem mais essa proximidade. Os cemitérios também são lugares que não são muito bem vistos, né? Então toda essa ideia, né, da morte, ela passa por uma questão asséptica. E o que a pandemia trouxe de volta foi nos aproximar dela, assim, nesse sentido, e mostrar que a modernidade tem as suas limitações, né? E que o neoliberalismo também tem as suas limitações, tanto que não conseguiu evitar as milhares de mortes que nós tivemos aí nessa grande pandemia, que se misturou também com essa ideia de genocídio, né? Essa negação de ajuda à população, né? Que ficou muito evidente no governo Bolsonaro. Mas eu acho que esse luto coletivo, ele está sendo vivido,
Agora, Eu acho que não é algo que a gente consiga passar por cima. Não é algo que nem o luto, é, nem o luto a gente joga para debaixo do tapete. Em algum momento ele vem à tona. E eu acho que isso tem se dado das mais diversas formas, assim, o modo como as pessoas expressam esse luto, né? inclusive, uma coisa de um ódio, de uma raiva que se expressa muitas vezes nas redes sociais, talvez seja também parte disso, não? O ódio, já diria a psicanálise, é o sentimento primeiro, né? Talvez é o sentimento mais primitivo que nós temos, justamente porque é a partir do ódio que eu uso como defesa aquilo que eu não conheço. Então é natural que esse sentimento surja. E o amor seria essa invenção, né? A invenção para a gente poder lidar com esse sentimento do ódio e poder lidar com o outro. A questão é que esse ódio que a gente tem hoje, ele é um ódio que não procura construir afetos, né? É o ódio pelo ódio, né? A destruição pela destruição. E me parece que a raiva da perda, ela para por aí. Então, se a gente não faz um luto direito, se a gente não faz um luto como ele deve ser, né? Ou seja, você sofrer aquilo que de fato precisa sofrer, essa raiva continua evidente, e ela se expressa justamente no que a gente vem vendo, né? Assim, nas redes sociais, nesses xingamentos, cancelamentos, né? E assim por diante. Você pessoalmente, como é que você viveu esse período da pandemia? Você conseguiu manter uma distância ou também teve aquela coisa de afastamento de certas relações, distanciamentos, rompimentos? Como é que você conseguiu escapar dessa era toda, não só a pandemia, mas eu digo a coisa do bolsonarismo, o militarismo, essa coisa toda, esse enfrentamento que foi imposto, inclusive, né? Foi um grande pesadelo, né? Assim, para todo mundo, mesmo aqueles que eram bolsonaristas, o pesadelo da própria pandemia, né? Foi um grande pesadelo que nós vivemos nos últimos anos e foi uma grande tragédia política e sanitária. No meu caso, como eu já era uma pessoa, de certo modo, reclusa, assim, no sentido de gostar de ficar em casa, de escrever, tinha meu trabalho na escola, mas não costumava viajar ou sair muito, então não foi um momento assim muito produtivo, mas também não foi assim um momento muito difícil de ficar em casa, né? Mas eu acho que no meu caso vai ser muito difícil que eu consiga escrever algo sobre a pandemia ou alguma história que eu consiga ambientar. Eu já sei que tem livros e autores que já têm trazido essas histórias e são histórias necessárias, mas no meu caso eu acho que eu ainda preciso elaborar algumas coisas ainda para conseguir chegar nesse lugar, né, da pandemia e de tudo que ela representou para mim, né? Ainda que você já tenha falado um pouco disso, né? Voltando um pouco ao tema, para você, o que foi e o que é hoje ser negro no Brasil? É, eu acho que é um tipo de experiência de regeneração, né? E por que, que eu uso essa palavra? Porque no momento em que você é acusado de ser negro, você precisa fazer um outro processo interno, subjetivo, que é de você entender o que, que significa isso. No momento que você entende que ser negro é ser tratado diferente, e ser tratado diferente passa pelas violências, você precisa ressignificar essa acusação. E a ressignificação dessa acusação é você passar a ter admiração e ter orgulho de ser negro. Esse processo ele demora bastante tempo, ele não é de uma hora para outra.
E aí, quando há esse processo, você percebe que, ao receber essa nomeação de negro, você recebe, ao mesmo tempo, uma mutilação identitária. Essa mutilação identitária é retirada da sua humanidade. Então você passa a ser reduzido à cor da pele e você deixa de ser reconhecido como uma pessoa humana. Então, ser negro hoje no Brasil é essa regeneração identitária, dessa mutilação. E essa regeneração, ela dura a vida toda. Não chega um momento em que você se olha e diz, está resolvida a minha questão identitária. Ela é sistêmica, ela sempre vai voltar, porque o racismo ele também é sistêmico. Ele se sofistica e a gente também tem que estabelecer estratégias de sofisticação também para acompanhar as estratégias, né, do racismo. Se eu bem entendo, você entende que pessoas que não são negras, pessoas brancas, podem avaliar e tratar de questões como a negritude, o racismo, mas que para tanto devem se preparar devidamente, né? Em resumo, sabendo o que vai dizer e como é que vai entrar na questão. Eu acho que o Silvio Almeida, não sei se citando a Jamila, ele diz que lugar de fala não é lugar de cala. Uhum. Nos Sim. diga um pouco sobre isso, por favor. Lugar de fala não é lugar de censura, né? Não é lugar de interdição de fala, que é também uma espécie de argumento para que as pessoas brancas não se posicionem, né? Então, se usa muito esse discurso, né? Ou seja, não é meu lugar de fala, então eu não vou me meter nisso. E, na verdade, há um grande entendimento, um entendimento bastante equivocado do que significa o lugar de fala. O lugar de fala nada mais é do que você ter consciência de onde você está falando. E tendo essa consciência, você corre o risco de cometer equívocos na própria fala ou na própria escrita. Então, eu, enquanto homem, se for falar de questões feministas, eu sei de onde eu estou falando, eu tenho que ter consciência de onde eu estou falando e que eu posso correr o risco de dizer coisas machistas, por exemplo. Uma pessoa branca, por exemplo, que pretende contar ou dizer ou teorizar sobre o racismo, ela tem que entender de onde ela está falando. E a partir desse entendimento, aí ela pode se debruçar e falar sobre. Porque o racismo não é um problema dos negros. Ele é um problema criado pela branquitude, pelos brancos. Né? Então, me parece que é muito mais plausível que as pessoas brancas se movimentem para que o racismo seja erradicado. Então, acho que não dá para usar o lugar de fala como um argumento para que você não se posicione, né, sobre o racismo. Em março de 2022, a propósito, né, anunciaram uma palestra sua em Salvador, na escola, na Land School, se eu não me engano, em Salvador. Você recebeu ameaças de morte, eu não sei exatamente como foi, né? Se foi via rede social, como foi. Você denunciou publicamente, fez um boletim de ocorrência, né? O evento acabou sendo virtual. Se chegou ao autor, aos autores, como é que terminou aquilo? E o que que foi aquilo? Você vindo de Salvador, imagina. Cidade de 87% da cidade negra. O evento era para participar de uma palestra numa escola particular, e depois, com as investigações, se descobriu que as ameaças partiram de alunos e pais bolsonaristas. Chegaram nos autores, eles estão sendo processados, o processo ainda está em andamento, então Chegaram, né? não posso dar mais informações, né, sobre o processo, mas na verdade era fruto daquele tempo, né, assim, do tempo em que as ameaças eram
induzidas e também até celebradas, né, pelo governo anterior, e me parece que também é a reação, e acho que as mensagens que eu recebi diziam muito sobre isso, né, essa reação de uma determinada elite branca, com medo de perder os seus privilégios, que reage à ascensão de intelectuais negros e negras e que ocupam um determinado espaço de destaque, de poder. Então, acho que aquele ambiente proporcionou para que as ameaças tivessem acontecido. O que você acha e como você recebe essa expressão pardos? Falar de cor sempre é algo estranho, porque se você falar que uma pessoa é branca, ela não é branca. Branco é a cor do papel, né? A cor é uma invenção, não é? Por que não se faz também essa mesma referência quando falamos da cor branca, né? Mas parece que saiu do branco, parece que sai da normalidade, né? Então há essa crítica, assim, né? Mas não pode chamar de pardo, né? Não pode chamar de mulato, não pode chamar... A Carla Cotirene, que é uma filósofa, ela defende a expressão pardo porque ela entende que é uma conquista no sentido de nomear essas pessoas que talvez, de modo geral, a gente possa chamar de mestiças, né? Mas dentro de uma classificação do IBGE, ela é bastante importante porque ela vai guiar também políticas públicas, ela vai guiar também, para você ter uma ideia, grande parte dos homens que morrem não são os negros retintos, que morrem em abordagens policiais, em violências policiais, né? São justamente esses classificados como pardos. Então, se você não tiver uma classificação, uma nomenclatura para você conseguir aplicar políticas públicas, talvez isso seja um pouco mais difícil. Agora, a questão da própria palavra pardo não me parece um problema, não na minha concepção, né? Mas eu acho que é uma identidade em construção. Eu acho que as discussões elas podem continuar acontecendo e quem sabe, surjam outras formas de classificar, né, essas pessoas que não são suficientemente brancas para serem tratadas como brancas e nem são tão negras para serem tratados como negros, né? E a gente tem muitas pessoas nessa situação no Brasil e é uma grande cisão identitária dessas pessoas. As pessoas sofrem com isso hoje em dia, de não conseguir estar num grupo étnico. Então, acho que é uma discussão que ela é válida, mas em termos de classificação para políticas públicas, me parece que ela é necessária. O Brasil tem uma das 3 maiores populações carcerárias do mundo e 40% das pessoas, mais ou menos isso, estão ainda sem julgamento, não se sabe nem se são culpadas ou inocentes. Na maioria das vezes, pretos ou chamados pardos do que brancos, né? Isso é parte dessa mesma mecânica? O encarceramento das pessoas pobres e negras não é mero acaso, né? Ele faz parte de um projeto, um projeto de privação de liberdade. Na verdade, é uma visão de Estado, né? Uma visão de Estado que se reitera, e independentemente do governo. Isso a história já mostrou, que é uma visão de Estado, esse encarceramento das pessoas, principalmente pessoas negras. E também a ideia que se tem de justiça no Brasil ainda é uma ideia punitivista, não é uma ideia de educação, é uma ideia de mera punição, de sadismo. É só a gente também ver aí os discursos do ex-presidente, que era um discurso sádico, né, em relação aos presidiários. E a visão também que se tem de fazer justiça, né? É só a gente pensar na imagem da própria justiça, que é aquela mulher de olhos vendados, segurando uma espada e uma balança, que dá essa ideia de justiça cega, de neutralidade, e a gente sabe que a justiça não é cega. E que quem julga também não é cego, quem julga não é alguém que é desprovido
de sentimentos, e que tem uma experiência, e que tem pontos de vistas, e que a partir da sua experiência vai fazer julgamentos. E acho que aí entra também o modo como a cultura africana, por exemplo, lida com a justiça, que é justamente levando em consideração a pessoa que julga como um ser humano. A pessoa que julga não é uma máquina, ela não é um robô, ela é alguém provida de sentimentos. E se um juiz não leva isso em consideração, se ele entender que ele é neutro, que ele é totalmente imparcial, eu acho que a gente chega em grandes atrocidades, como tem acontecido, né? Essa ideia de você achar que você é totalmente neutro, que você não é conduzido ou induzido pelo espírito da época, pelo ambiente, né, da época. Então, acho que é uma discussão bem interessante, assim, o modo como a justiça funciona no Brasil. Jefferson, muitíssimo obrigado por essa conversa aqui com a TVE, que é a TV Pública da Bahia, e com o canal Bob Fernandes. Agradeço pela conversa e até uma próxima.